Chegou ao fim mais uma data FIFA e para o alívio do professor Dorival Júnior, o Brasil venceu os 2 jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nesta data. Venceu de virada por 2-1 o Chile na última quinta-feira, 10 de outubro. E nesta última terça, dia 15, o Brasil venceu por 4-0, goleou, passou por cima do Peru, engoliu o Peru, lá ele. E aí pessoal, Caio na área mais uma vez para comentar sobre a seleção brasileira em mais uma data FIFA. Dessa vez o Brasil venceu os 2 jogos, vencemos por 2-1 o Chile, lá no Chile, no Estádio Nacional do Chile, e vencemos no Mané Garrincha por 4-0 o Peru. É um jogo muito difícil, outro jogo que também não foi fácil, estava complicado ali no primeiro tempo, foi bem ruim da seleção, mas com um pênalti no final do primeiro tempo e outro logo no começo do segundo, o Brasil conseguiu terminar goleando a seleção peruana. Essas duas seleções que a gente enfrentou nessa data FIFA, que são as piores seleções da América do Sul no momento. O Chile e o Peru são os 2 últimos colocados, respectivamente, aí, das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Então eu vou comentar aqui primeiro, sobre Brasil e Chile. O Brasil venceu por 2-1, tomando um gol logo no primeiro minuto de jogo. Com 1 minuto de jogo, Eduardo Vargas, jogador do Atlético Mineiro, abriu o placar para o Galo, falando do Atlético Mineiro, abriu o placar para o Galo, abriu o placar para o Chile, um gol de cabeça. Antes, só comentando um pouco a escalação da seleção brasileira, lembrando que a gente não teve alguns jogadores que são titulares absolutos do Dorival, como é o caso do Vinícius Júnior, que deve ser eleito o melhor jogador do mundo no final desse mês, o favorito para ganhar a bola de ouro, mas que na seleção nunca teve grandes momentos. Você lembra ali dele dando assistência para o Richarlison na Copa do Mundo, fazendo um gol contra a Coreia do Sul nas oitavas de final. Ele fez um gol contra o Chile na última rodada das eliminatórias passadas, foi o primeiro gol dele com a camisa da seleção principal. Então não tem grandes atuações do Vinícius Júnior com a camisa da seleção brasileira, Mas no Real Madrid, hoje ele é talvez o melhor jogador do mundo, como deve ser coroado merecidamente pela temporada que fez. Fato é que na seleção ele não foi bem na Copa América, mas não deve ter um jogador que tire esse prêmio dele. Enfim, assunto para outro vídeo. O Vini estava fora, o Alisson também, que vem sendo goleiro titular, como foi nos últimos 2 ciclos de Copa, com o Tite, vem sendo com o Dorival também, se machucou no último jogo pelo Liverpool e ficou fora. O Ederson então foi titular. Tivemos ali o Abner estreando na seleção principal na lateral esquerda. Ele foi campeão olímpico em 2021. Porque a gente teve também um corte na lateral esquerda, que foi o Guilherme Arana, que vinha sendo titular, foi titular na Copa América e foi titular nesses últimos 2 jogos. Na Copa América ele até roubou a vaga do Wendel, que é outro também que não foi mais convocado, inclusive nem foi a primeira opção. Você vê que a primeira opção do Dorival foi chamar o Alex Telles, que enquanto estava na Arábia Saudita não tinha sido mais convocado. Chegou no Botafogo, está fazendo bons jogos e foi chamado, mas o titular foi o Abner. Muito esperava até que ele pudesse colocar o Alex Telles, que seria um pouco incoerente, apesar dele ter colocado em outras convocações jogadores que vieram depois, como o caso do Lucas Moura, teve preferência em relação ao não como titular, Mas enfim, o Abner fazendo sua estreia na lateral esquerda. Eu acho que no lance do primeiro gol ele tem um pouco de culpa, porque a jogada surge ali no lado direito, O Abner parece estar um pouco nervoso, errou alguns passos, mas no final eu acho que foi uma boa passagem do Abner nesses 2 jogos, principalmente no segundo, com mais segurança, mais tranquilidade jogando em casa, com a torcida apoiando o Brasil e não com a torcida toda contra como era lá no Chile. Então sai o cruzamento ali pelo lado direito, mas o principal erro foi, eu não sei definir se foi do Danilo ou do Ederson. A gente vai acabar criticando mais o Danilo, porque o Danilo vem numa sequência muito ruim com a seleção, Além dele não ser mais lateral direito na Juventus. Hoje ele é zagueiro, vem jogando muito mais pelo lado esquerdo até do que pelo lado direito. E nesse momento ele nem tem tido tanta oportunidade com o novo técnico Thiago Motta, que inclusive é brasileiro. Pra gente que diz que não tem um técnico brasileiro na Europa, tem um. O problema é que ele não é brasileiro 100%, Ele é italiano também e defendeu a seleção italiana por muitos anos. Mas o Thiago Motta não vem escalando o Danilo. Acho que ele fez 2 jogos ali, só um como titular até agora. Mas ele não vem sendo titular nessa temporada com a Juventus. E olha que o time da Juventus não é o melhor desses últimos anos, No atual, o Danilo tem sido capitão e titular nos últimos anos na zaga, Mas enfim, o Danilo falhou no lance, porque o Eduardo Vargas sobe tranquilamente atrás dele. E aí o Ederson foi pior ainda, porque era uma bola fácil para ele defender se ele estivesse bem posicionado. Eu sou um cara que acho o Ederson um goleiro um pouco superestimado, porque com as mãos ele não é no nível assim dos melhores do mundo. Não acho que ele está entre os 10 melhores goleiros do mundo com as mãos. Acho que ele está bem abaixo dos 10, inclusive. Tem goleiros do futebol brasileiro que defendendo com as mãos são melhores que o Ederson. Agora, realmente jogando com os pés, ele é um dos melhores, se não o melhor hoje, Você tem outros exemplos, o Neuer, o Ter Stegen, mas eu acho que hoje o Ederson com os pés é o melhor mesmo. Inclusive, eu achei bem interessante, como ele agregou
a seleção com isso, né? Os jogadores têm mais tranquilidade de recuar a bola para ele e ele acha jogadores lá na frente, né? No lançamento direto. Ele tem uma visão de jogo para sair jogando melhor que o Alisson, que também é um bom goleiro com os pés, mas com as mãos eu acho melhor que o Ederson. Só que a galera tem a bronca com o Alisson porque ele não pegou nenhum pênalti contra a Croácia, porque ele não fez nenhuma defesa difícil em 2018, como se aquele chute de De Bruyne fosse altamente defensável. O Ederson também não pegaria, o Cássio eu não sei, o pessoal fala que o Cássio pegaria, né? O Cássio de hoje em dia eu acho que não, o Cássio da época, sei lá, se fosse aquele Cássio do jogo contra o Chelsea em 2012, pegaria. Mas enfim, critico o Ederson por esse lance, critico o Danilo por várias outras coisas, mas principalmente por esse lance. Até acho que ele melhorou depois do jogo, conseguiu até dar algumas subidas ao ataque. E os dois piores jogadores do Brasil nesse jogo, sem dúvida, foram a dupla de meio campo, né? O Brasil teve o Rafinha jogando como meia armador, meia atacante, o camisa 10, embora ele vista 11 e o Rodrigo seja o 10. E o Rafinha foi bem, não foi tão bem quanto ele vem vindo no Barcelona, mas o conjunto é diferente. Uma coisa é estar lá no Barcelona todo dia sendo treinado pelo Hansi Flick, chegar na seleção brasileira que tem o Dorival, que ainda por cima vai treinar só 2 dias, né? E olha lá, talvez treinar mais seja até pior, né? O Rodrigo então jogando pela ponta esquerda, e pra mim a data FIFA do Rodrigo foi muito ruim. Quando tava ele e o Vinícius Júnior, o Rodrigo tava se destacando mais, não jogando nessa posição, que é a posição do Vini, né? Parece que ninguém pode dar certo nessa ponta esquerda depois que o Neymar vem sendo o grande jogador do Brasil muitos anos naquela posição. Na última Copa ele até fez a posição que o Rafinha fez nesse jogo, né? Que o Rodrigo tem feito também muito com o Dorival, né? O Vinícius tem jogado pela esquerda, o Rodrigo no meio. E aí na direita a gente tem sempre intercalando ali, às vezes é o Savinho, às vezes é o Rafinha, às vezes é o Luiz Henrique também, que chegou agora, né? Mas a última data FIFA ele tinha sido titular no primeiro jogo contra o Equador. Dessa vez ele saiu do banco nos 2 jogos e entrou muito bem. Bom, mas o Rafinha fez um gol até no primeiro tempo que foi anulado por impedimento. E no finalzinho do primeiro tempo, uma boa jogada do Savinho, que ele conseguiu acertar ali no jogo contra o Chile. O Igor Jesus fazendo sua estreia com a camisa da seleção brasileira, já chega brocando, né? Ele que está no Botafogo desde julho, inclusive até um argumento que o Dorival usou para escalar o Igor Jesus como titular ao invés do Endrick, que já vem sendo convocado para a seleção há mais tempo, né? Desde o ano passado com o Diniz e desde o começo do trabalho do Dorival lá em março. Inclusive, nos primeiros jogos do Dorival, o Endrick marcou em todos os jogos, né? Em adversários extremamente difíceis, né? Jogando contra a Inglaterra em Wembley, contra a Espanha no Bernabéu, e o Endrick marcou nesses 2 jogos. Ainda teve aquele amistoso contra o México antes da Copa América. Fato é que na Copa América o Endrick não foi bem, mas os minutos dele só foram diminuindo, teve poucas chances como titular. O Dorival já deixou claro que ele prefere um centroavante, né, com esse perfil de homem de área, que é o perfil do Igor Jesus e é o perfil do Pedro, que seria a escolha número 1 do Dorival, mas que infelizmente se machucou antes do jogo contra o Equador na última data FIFA e só vai voltar no ano que vem, né? Teve que passar por cirurgia e tudo mais. O Igor Jesus então foi escolhido agora. E eu falei, ele é um homem de área, pela característica, né, física dele, ele é mais alto, né, ele que ainda é baixinho, né, não sei se ele vai crescer mais. Tem gente que diz que cresce até os 21 anos, outros falam que é só até os 18 mesmo. 18 ele já fez e até agora ele não cresceu mais não, né. Bom, mas o Igor Jesus faz o gol de cabeça, que seria difícil do Endrick fazer, tem que ser um cruzamento na medida, embora a gente viu, eu tô gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, tá. Na quarta teve Vasco e São Paulo, Lucas Moura com 1,72, que se não me engano é a altura do Endrick, subiu e fez um gol em cima do Maicon, o zagueiro do Vasco, que tem 91. Vai me deixar revoltado. Bom, o Igor Jesus faz gol de cabeça. Acho que o goleirão vacilou um pouco nos 2 gols. O goleiro do Chile não é bom, né? A gente viu também no jogo da 10ª rodada ele entregar 2 gols para a Colômbia. A Colômbia ganhou de 4-0 do Chile, teve muito mais facilidade que o Brasil. O Brasil melhora no segundo tempo quando sai o André e sai o Paquetá, a dupla de meias que foram os 2 piores do jogo, né? Tiveram inclusive a pior nota do SofaScore, 6.4. A melhor nota foi do Gabriel Magalhães, realmente fez uma boa partida ali na zaga. O Marquinhos não foi tão bem assim, ele é outro que vem sendo muito criticado. No jogo contra o Peru ele foi capitão, já que o Danilo foi pro banco de reservas. E o Danilo teve uma boa nota nesse jogo contra o Chile. Como eu disse, tirando a falha no começo do jogo, não acho que tenha sido um jogo horrível do Danilo, não. E não é que ele seja um jogador horroroso. Teve seu momento, pra mim na Copa do Mundo ele foi bem. Eu lembro que eu gravei um vídeo quando ele se machucou, né? Machucou ele e o Neymar no mesmo jogo. Eu falei, caramba, o Danilo vai ser uma ausência tão sentida quanto a do Neymar. E realmente foi, né? O Militão teve que jogar improvisado ali, porque o Daniel Alves com 39 anos de idade, né? E aí um pouco tempo depois da Copa aconteceu o que aconteceu com o Daniel Alves, não vem ao caso aqui. Enfim, no segundo tempo tem a entrada do Luiz Henrique, tem a mudança no meio campo, que é o principal fator da melhora do Brasil, né? Logo no intervalo o Dorival já saca o Paquetá e o André. O Paquetá que tomou o cartão amarelo com 2 minutos de jogo, logo após o Brasil tomou o gol com 1 minuto. No minuto seguinte o Paquetá é expulso. Toma um cartão amarelo, né, pra bater a bet dele lá e aí o Paquetá fazer a festa. Inclusive no jogo contra o Peru o Paquetá estava suspenso. E até o Matheus Pereira do Cruzeiro foi convocado no lugar dele,
Mas o Paquetá fez questão de assistir o jogo lá no Mané Garrincha, tava com óculos, né, com a skin de apostador dele, né, analista do mercado de apostas, né. Não sei se ele apostou no 3,5 gols, ele se deu bem, né, logo depois que saiu o gol dos pênaltis, vai virar goleado. Se o Paquetá foi nessa também, quem foi nessa deu bem. Mas ainda sobre o jogo contra o Chile, né, tem a entrada do Luiz Henrique, ele recebe um passe do Bruno Guimarães, que entrou muito melhor do que estava o André. Eu não sei dizer quem foi pior, o André ou o Paquetá. A nota dos dois foram iguais, mas eu acho que o André ainda foi pior que o Paquetá. Mas o Paquetá vem irritando a gente há mais tempo, né? Então eu acho que o Paquetá acaba. Pô, o Paquetá tem que sair do time. E o André, ele chegou bem no Wolverhampton, mas ele foi bem na última data FIFA também. Acho que foi um dos melhores ali naquele jogo contra o Equador. Contra o Paraguai todo mundo foi mal, né? Não só o André. Mas acho que o Gerson e o Bruno Guimarães entraram bem melhor. O Bruno Guimarães dando assistência pro gol do Luiz Henrique com confiança, ele recebe, já corta por meio. Outros jogadores talvez buscassem um passe. O Savinho acho que não, porque ele é bem fominha, tem hora. Mas ali ele bateu pro gol. O goleiro só olhou. E acontece de novo agora contra o Peru, né? Ele entra no segundo tempo, dá assistência pro gol do Andrés Pereira, golaço também, ele que foi convocado no lugar do Vini Júnior. Entrou contra o Peru, já mudando de jogo aqui, ficar fazendo um paralelo entre os dois. Ele entra contra o Peru na ponta esquerda, na posição do Vini, né? Porque ele entrou no lugar do Rodrigo. E o Rafinha continuou no meio campo até o final. É o Rafinha que faz os dois primeiros gols contra o Peru, gols de pênalti. Eu vi gente reclamando que não foi pênalti. Bom, eu acho que o primeiro pênalti é claro, né? Tem um puxão na camisa do Igor Jesus e tem a bola na mão. O segundo é discutível, o Savinho dá uma valorizada. Eu acho que passível marcar. Se fosse contra eu ia reclamar? Não sei. Fato é que o Peru não ameaçou nem um pouco o Brasil, né? O Chile foi lá, fez aquele gol no comecinho, mas o Peru fez um gol no comecinho também, mas não com 1 minuto, né? Eu acho que foi com 5, mas estava impedido, claramente. E aí depois tem esse pênalti em cima do Igor Jesus, ou a mão na bola, né? Pode ser qualquer um dos dois. O Igor Jesus estava no lance, o Rafinha vai lá, pega a bola e bate. O segundo, eu achei até que o Rodrigo bateu o segundo, o Rafinha vai lá, bate de novo, mostrando personalidade. Ele que tem sido, ele é no momento o melhor jogador brasileiro em atividade. Eu falei no começo do vídeo do Vinícius Júnior que deve ganhar a bola de ouro, mas pela temporada passada. Nessa temporada atual, eu acho que não tem nenhum brasileiro jogando mais bola que o Rafinha na Europa, né? Inclusive ele vem sendo capitão do Barcelona, tá com uma moral muito alta lá com o elenco em si, né? E também com o Hansi Flick. E na seleção, vamos ver se ele consegue ser aquele protagonista que a gente esperava que ele fosse, né? Quando ele surgiu ali, o Tite convocou ele a primeira vez lá do Leeds. Aí na Copa do Mundo ele foi uma decepção total. O pós-Copa dele também não foi muito bom, demorou um pouco para se acertar no Barcelona, mas hoje vive talvez o melhor momento da sua carreira, né? Jogando num grande clube em alto nível e quem sabe assumindo essa liderança, né? Protagonismo na seleção brasileira. Torço muito para que ele se mantenha assim. Bom, aí temos a entrada do Luiz Henrique, ele dá assistência pro gol do Andrés Pereira de voleio, né? Lá, Bebeto fazia esses gols antigamente. Inclusive é até bom falar do Bebeto, né? Porque o último jogador do Botafogo a marcar um gol pela seleção brasileira, o último jogador que jogava pelo Botafogo, né? E foi convocado como jogador do Botafogo a marcar gol pela seleção foi o Bebeto na Copa de 98. Desde então, nenhum jogador do Botafogo foi convocado e marcou gol. Tiveram poucos jogadores do Botafogo convocados também, né? Os últimos anos do Botafogo não têm sido gloriosos, como é o apelido do time. Tá voltando essa era agora com o John Textor, e com esses jogadores, o Luiz Henrique e o Igor Jesus, que marcaram logo 2 jogadores no mesmo jogo, né? E eles foram fundamentais para que o Brasil vencesse as 2 partidas, porque o Igor Jesus não marca contra o Peru, mas ele dá assistência pro gol do Luiz Henrique. Inclusive no Chile também, em 62, 2 jogadores do Brasil, 66, né? O Brasil, 62 mesmo, perdão. O Brasil venceu o bicampeonato, né, da Copa do Mundo. Garrincha foi um dos destaques e tinha outro também, eu acho que o Amarildo, 2 jogadores que eram do Botafogo à época. Então o Botafogo tem esse histórico de ter sido o time que mais cedeu jogadores para o Brasil ser campeão de Copas do Mundo. Quem sabe está voltando agora, né? Porque o Botafogo está com um poder financeiro muito grande no Brasil, está com um grande time e estamos vendo, né, jogadores do Botafogo sendo convocados com mais frequência para a seleção brasileira. E não só para a brasileira, né? Teve o Almada fazendo gol lá na Argentina, ele que foi campeão do mundo quando ainda estava lá na MLS, está brilhando aqui no Brasil, marcou gol contra a Bolívia. Tem o Savarino na Venezuela, o Gatito Fernandes, que é reserva, mas está brilhando lá no Paraguai, né? Ele é o titular, brilhando entre aspas, né? Que o Paraguai também não está numa fase legal. E o Gatito, mesmo reserva, continua sendo o melhor goleiro que eles têm. Bom, mas sem perder, voltando aqui ao jogo Brasil-Peru, né? Eu acho que os pênaltis foram fundamentais para que o Brasil goleasse, né? Porque se não acontecesse os 2 pênaltis, eu acho que não teria sido tão fácil. Se fosse um só, ia ser mais difícil fazer o 2-0. Eu acho que o Peru não ia... Ele não se expôs tanto, né, na verdade. Mas aconteceu o 4-0, que aumenta a moral, né? Já tá 2-0. Mas se não sai o primeiro gol de pênalti, eu acho que ia ser um jogo difícil. Eu acho que o Brasil venceria,
mas ia ser tipo como foi contra o Chile, um jogo difícil, mas a gente tinha que golear e poderia ter feito até mais, né? Teve bola no travessão do Rafinha no primeiro tempo, enquanto ainda estava 0x0. Outras chances perdidas, uma que o Luiz Henrique chutou na arquibancada, né? E o Carter dominou no peito lá, virou um meme legal também dessa data FIFA, né? Porque teve um vídeo lá de 2022 e 2 anos depois acontece o que não aconteceu no Catar. E só para fechar, nesse jogo contra o Peru, né, tivemos a mudança na lateral direito, o Wanderson foi titular, só que ele não apoiou como se esperava no ataque, né? O Dorival prendeu ele como se ele fosse o Danilo. E ele não marca tão bem quanto o Danilo. Tem que dizer, o Danilo marcando é muito melhor que o Wanderson, né? Pela experiência e pela característica, né? Até por ele ser um zagueiro hoje em dia, o Danilo sempre foi um lateral que marcou bem. O Wanderson, ele é conhecido pela qualidade ofensiva dele. Inclusive, muitas vezes jogou como ala, não só no Mônaco como ele está hoje, mas quando estava no Grêmio também. Sempre foi um cara que atacou muito bem. E na defesa, ele tem muito a evoluir ainda, né? Eu acho que o mesmo vale para o Abner também, no lado esquerdo. Agora, a dupla de meias, né, que entrou no segundo tempo contra o Chile, foi titular contra o Peru, né? O Bruno Guimarães e o Gerson fizeram mais uma boa partida. O Bruno Guimarães participa do gol do Andrés Pereira, né? Ele que lança a bola para o Luiz Henrique fazer o cruzamento. Com a perna direita, é bom destacar também que o Luiz Henrique é canhoto, mas com a perna direita ele faz o cruzamento na medida para o Andrés Pereira fazer o seu voleio. E o Gerson fez uma grande partida também, inclusive jogou os 90 minutos e pode ser que ele desfoque o Flamengo aí contra o Fluminense, né? Contra o Corinthians, a torcida espera que ele possa jogar, né? Mas ele teve um desconforto no pé, alguma coisa assim. Jogou os 90 minutos e não deve jogar contra o Fluminense. Não sei se ele já seria poupado ou não, mas de qualquer maneira ele não joga o clássico muito provavelmente. Mas o foco principal do Flamengo, né, é a Copa do Brasil e a semifinal contra o Corinthians. Bom, é isso. Vou falar aqui então os destaques positivos, na minha visão. Eu já falei, né? Igor Jesus não sentindo a pressão de estrear pela seleção brasileira, ser titular, indo bem nos 2 jogos. Eu acho que ele firmou ali que ele será o titular na próxima data FIFA se ele manter o bom desempenho no Botafogo, não se machucar, né? Deus proteja ele, que ele possa estar novamente na próxima data FIFA. E o Luiz Henrique também, que não foi titular. O Savinho fez 2 boas partidas. Ele deu assistência para o Igor Jesus no primeiro jogo. No segundo jogo, ele não foi tão bem quanto o primeiro. Ele estava muito individualista, né? Tentando fazer o gol sozinho. Eu acho que o Luiz Henrique pode... na verdade, acho que ele deve ser o titular no lugar dele. Quando ele foi titular contra o Equador, ele não foi tão bem, é verdade. Mas agora ele tem o Igor Jesus. Gostaria de ver ele e o Igor Jesus mais tempo juntos, né? Porque contra o Chile, quando o Luiz Henrique entra, o Dorival logo tira o Igor Jesus e bota o Endrick. Contra o Peru, eles jogam um pouco de tempo juntos, né? Tanto que o Igor Jesus consegue dar uma assistência para o Luiz Henrique fazer o seu gol. Aí depois o Igor sai e o Endrick entra. Vamos ver como será a próxima data FIFA com o retorno do Vinícius Júnior. Muito provavelmente ele vai estar de volta. Talvez até o Neymar esteja disponível, né? Ele está voltando a jogar pelo Al Hilal. Tudo indica que ele vai jogar uma partida oficial no final do mês. E a data FIFA de novembro, vamos ver se ele vai ser convocado ou não. Se voltar o Neymar, eu tenho certeza que ele deve voltar no banco. Que ele deve voltar no banco, né? Deveria. Se o Dorival vai colocar de titular, eu acho uma loucura nesse momento. Embora não tenha nenhum jogador dono do meio campo ainda. Mas o Vinícius Júnior pode voltar como titular sim. Até porque ele pode voltar com a bola de ouro, né? Recém-vencedor da bola de ouro. E ninguém se firmou ali. O Rodrigo foi muito mal na ponta esquerda. Talvez seria legal testar o Rafinha por ali. E botar o Andrés Pereira no meio de meio atacante. Eu acho que seria interessante. Até eles poderiam se intercalar, né? Porque terminou o jogo contra o Peru com o Rafinha de meio atacante ainda e o Andrés de ponta esquerda. Bom, são várias as hipóteses, vamos ver o que o Dorival vai fazer agora que ele tem um pouco mais de tranquilidade para a próxima data FIFA. Eu vou falar aqui os resultados dos 2 jogos, né? Pela 9ª rodada, que é a última rodada do primeiro turno, as eliminatórias sul-americanas segue com aquele formato, né, de 18 rodadas, com 10 seleções, jogos de ida e volta. Então a 9ª rodada encerrou o primeiro turno das eliminatórias com a Bolívia vencendo a Colômbia por 1x0 na altitude. A Bolívia que está jogando uma altitude maior ainda agora, né? E aí fica muito difícil ganhar deles lá. E venceram por 1x0, mesmo com o jogador a menos, um golaço do Miguelito, jogador da base do Santos, que não tem muita oportunidade com o Fábio Carille, diga-se de passagem. O Equador empatou em 0x0 com o Paraguai. O Equador teve 2 empates nessas 2 rodadas. A Venezuela empatou em 1x1 com a Argentina. Teve ali uma briga, né, do Soteldo e do Messi. O Soteldo perto do Messi fica baixinho. Aliás, o Messi perto do Soteldo fica grandão. O Brasil venceu por 2x1 o Chile e o Peru venceu por 1x0 o Uruguai. E aí na 10ª rodada, abrindo o segundo turno, a Colômbia venceu por 4x0 o Chile,
O Paraguai venceu por 2-1 a Venezuela. O Uruguai ficou no 0-0 com o Equador. A situação do Uruguai está complicada também, né? O Bielsa sendo pressionado. Luizito Soares falou mal dele ali, que ele não trata os jogadores muito bem, né? O Soares que se aposentou da seleção na última data FIFA, então agora ele está falando mesmo, né? A Argentina venceu por 6-0 a Bolívia com hat-trick de Lionel Messi, o maior artilheiro da história das eliminatórias sul-americanas, o segundo maior, falta só um gol para ele igualar o outro, não lembro exatamente. Mas o Messi é o Messi, né? Mesmo aos 37 anos de idade, segue tendo grandes atuações, foi campeão recentemente, né? A Argentina é a atual campeã do mundo, com o Messi jogando muito lá. E ele faz aí 3 gols e dá 2 assistências, ou seja, dos 6 gols da Argentina, tirando o do Almada, né, que não foi a assistência dele, o Messi participou de 5. Absurdo, né? A Bolívia em casa é forte, fora de casa é isso aí mesmo, né? Vai tomar goleada. Inclusive perdeu de 5-1 para a seleção do Diniz, aquele jogo que nos iludiu. E o Brasil venceu por 4-0 o Peru, diferente do que eu falei na época, não se iludam. Eu falei para não se iludir também, né? Mas a gente queria se iludir. A gente sempre quer. 4-0 então para o Brasil, encerrando a 10ª rodada. A classificação tem a Argentina na liderança com 22 pontos, a Colômbia tem 19, o Uruguai tem 16, o Brasil também. O Uruguai fica na frente pelo saldo de gols, que é maior que o do Brasil, um saldo de 7. O Uruguai marcou menos gols que o Brasil, mas sofreu menos também. O número de vitórias do Brasil é maior, mas o principal critério, diferente do que é no Campeonato Brasileiro, é o saldo de gols e não o número de vitórias. O Brasil tem 5 vitórias, o Uruguai tem 4. Mas o Uruguai tem um saldo de 7, o Brasil tem um saldo de 6. O Equador é o quinto colocado com 13 pontos, era para ele estar acima, né? Era para ele estar junto com a Colômbia ali, mas ele perdeu 5 pontos no começo por uma escalação irregular de um jogador. O Paraguai tem 13 pontos também, a Bolívia tem 12. Essas 7 seleções estariam indo para a Copa do Mundo se as eliminatórias acabassem hoje. A 7ª vai para a repescagem, né? No caso hoje seria a Bolívia. A Venezuela, 8ª colocada com 11 pontos. O Peru tem 6 e o 10º lanterna é o Chile com 5 pontos. Horrível a fase do Chile, né? O artilheiro das eliminatórias é o Messi com 6 gols. O Darwin Nunes tem 5 e o Luiz Dias tem 4. Darwin Nunes do Uruguai, Luiz Dias da Colômbia. E nas assistências, James Rodrigues da Colômbia tem 4, Moisés Caicedo do Equador 3 e o Neymar, que não joga há mais de um ano, tem 3 ainda também ali. E ele tem também 3 gols. 2 gols, aliás. O Neymar tem 2 gols e 3 assistências. E o Rafinha e o Rodrigo são os artilheiros do Brasil com 3 gols agora. Só agora que passaram o Neymar. É isso, diz aí nos comentários o que você achou desses 2 jogos do Brasil, o que você espera para a próxima data FIFA, quem você gostaria de ver saindo do time titular ou entrando. Vinícius Júnior volta como titular, não, Neymar vem agora, vai ser convocado, vai ser titular, não vai, qual posição você acha melhor ele fazer? Deixa aí nos comentários. Igor Jesus será o nosso 9 do Hexa? Comente aí. Bom, os próximos jogos do Brasil serão contra a Venezuela e o Uruguai. A Venezuela numa fase boa, empatou com o Brasil aqui o primeiro jogo lá no Mato Grosso, no estádio do Cuiabá, na Arena Pantanal, e empatou na rodada 9 com a Argentina, né, em 1-1 na Venezuela. Vai ser difícil o jogo com a Venezuela lá. O jogo contra o Uruguai, que venceu o Brasil, foi o jogo que o Neymar se machucou lá no Monumental do Uruguai, né, Monumental de Montevidéu. Esse jogo agora vai acontecer na Arena Fonte Nova, lá em Salvador, e pode ser que o Neymar esteja de volta justamente contra o Uruguai, né? Eu acho que ainda não, eu acho que o Neymar só vai acabar voltando para a seleção mesmo no ano que vem, né? Não tem data FIFA em dezembro, eu acho. Não tem. A última data FIFA será essa agora de novembro e depois só em março de 2025. Eu acredito que o Neymar só vai estar em 2025, que ele possa voltar o quanto antes a jogar pelo Al-Hilal, mas veremos se ele estará na seleção ou não, né? Bom, eu acho que o momento é bom para o Brasil vencer o Uruguai, mas o jogo com a Venezuela antes vai ser bem difícil. Se empatar lá, eu não me surpreendo, mas de qualquer forma, né, vamos ver muitas reclamações da torcida e eu vou reclamar também, né? Depende mais da atuação do que do resultado para mim. Como eu disse, né, se o Brasil vencesse com dificuldade Chile e Peru, eu reclamaria muito e achava que o Dorival devia ser demitido mesmo assim. Quanto o Chile teve muita dificuldade, quanto o Peru, os pênaltis abriu a porteira. Acho que ainda podemos melhorar muito. Vamos ver se o Dorival vai levar o Brasil até a final da Copa de 26, como ele prometeu e disse que poderíamos cobrá-lo no futuro. Então, Dorival, continue seu trabalho e nos leve em rumo à final, né? O Hexa você não prometeu só a final. Se vai ser vice, é a possibilidade, né? O Pochettino falou que é possível que os Estados Unidos chegue à final. Já pensou o Brasil perder para os Estados Unidos na final? Olha, chega, esse vídeo foi esse. O vídeo foi esse, fica por aqui, deixa o like, se inscreve no canal se for novo, ativa o sininho, preciso beber água, bebam água, valeu!